E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje, debatendo um papo sobre vegetarianismo, sobre o veganismo, aqui com a Ingrid, tá? Que é vegana, e com a nutricionista Clarice. A gente estava falando aí no bloco anterior sobre alguns equívocos, sobre o mito da pessoa achar que a pessoa retirar, por exemplo, carne, frango e peixe da alimentação pode gerar uma série de deficiências. A pessoa vegetariana, dependendo das opções, também pode ter grandes problemas. Isso, pode sim. Então, por exemplo, uma pessoa que pode se tornar vegetariana ou vegana e consumir uma alimentação não adequada, né? Então, por exemplo, consumir no café da manhã um pão que seja sem leite, sem ovos, né? Pão francês tradicional ou com manteiga ou com margarina, e tomar um café, né? Então, o macarrão, não incluir frutas, vegetais no dia a dia, né? Não fazer consumo adequado dos alimentos. Então, uma pessoa que é vegana ou vegetariana ou consuma carne pode sim, assim, não consumir adequadamente a alimentação. Então, não é isso que determina, né, se vai estar adequado ou não. Não é o fato de ser vegano ou vegetariano, porque existem, né, dependendo da escolha que ela está fazendo, de acordo com o que ela consuma. Então, o ideal, na verdade, é que ela consuma esses alimentos integrais, né, consuma, independente de qualquer coisa, fruta, os legumes, os vegetais. E sementes também é muito importante, independente de se a pessoa for, né, vegana, vegetariana ou onívora. A alimentação vegetariana, a alimentação vegana emagrece, engorda. Como hoje a gente está tudo está muito relacionado à estética, né? As pessoas querem atingir ali, alcançar aquele estereótipo da pessoa magra, com músculo, mais seco, tanto homens quanto mulheres. Isso acaba também levando muita gente a tentar, pelo menos, a dieta vegetariana. Sim. Isso é mito? Verdade? Então, existem os dois mitos, tanto de que o vegetarianismo pode engordar, né? A pessoa pode ganhar peso com ela, já que, como ela retira a proteína, né, do animal, então ela vai consumir mais carboidratos, então as pessoas ficam com medo de comer mais carboidrato e engordar. Como também tem pessoas que acham que vão emagrecer com o vegetarianismo, né? Então, na verdade, não existe essa relação, existem as escolhas que ela faz ao longo do dia. Então, como que era a alimentação dessa pessoa quando consumia carne, né? E agora que ela vai retirar a carne, como é que vai ser? Então, é importante ela ter... Se faz atividade física, se não faz atividade, né, física, exatamente. Qual é o hábito alimentar dessa pessoa, né? Se ela se cuida, então... Por exemplo, a Ingrid, magra, entendeu? Se a gente for dizer assim, olha, Ingrid, veganismo e Ingrid magra, muita gente já vai começar de imediato a mudar aí essa dieta, mas não é bem assim, né? Ingrid sempre foi magra. Não, minha estrutura corpórea sempre foi dessa forma, assim, desde quando antes de eu me tornar vegana, que estou vegana há 4 anos, mas já com os 14, que foi quando eu deixei de comer apenas carne vermelha, eu já tinha essa estrutura corporal. Então, na verdade, deixar de comer carne vermelha e depois peixe, paulatinamente ovos e leite, ampliou o meu cardápio, porque eu passei a diversificar ainda mais a minha alimentação, que já tinha um ponto positivo, mas a minha estrutura corpórea continua a mesma. Eu tive uma transição saudável porque eu já comia algumas outras coisas que a maioria da população talvez não coma, assim, né? Então, eu já tinha um cardápio no almoço com leguminosas, com muita salada, com muitas frutas. Normalmente as pessoas só comem um feijão, um arroz e batata, um tomate e um bife. E aí tira proteína e aí não sabe o que é que substitui. Ou seja, a sua alimentação que você sempre teve é aquela que quando a gente recebe, que a gente recebe, e a gente se empolga, mas a gente não consegue fazer, muita gente não consegue fazer. Isso é a realidade, então essa, na verdade, é o que você faz naturalmente. Eu tive essa facilidade. Porque por você isso sempre foi criada com isso, foi criada nesse formato. E quando eu comecei a deixar de comer a carne e tal, na verdade, a minha porta de entrada também foi por conta da saúde, assim. Eu tinha um pai que não podia consumir carne, porque o corpo dele já produzia proteína em excesso, meu irmão não consumia na época. E aí eu li uma matéria super interessante que falava dos malefícios da carne e a probabilidade das pessoas desenvolverem câncer, né? Com o consumo da carne vermelha. E aquilo ali me abalou muito e eu fui deixando de comer, enfim. Mas tudo bem, se a pessoa quiser fazer essa ligação, tá magra e vegana, pelo menos se isso aí for um estímulo para você começar a mudar a sua alimentação,
que assim seja, mas olha, presta atenção no equilíbrio, tá? Isso. Não vai adiantar você mudar pra... Você come carne, passa a não comer, come ovo, passa a não comer, come leite, passa a não comer, se você não fizer o equilíbrio do restante da alimentação. Aí você pode ser vegetariano, pode não ser, pode ser vegano, pode não ser, vai ter problema do mesmo jeito. Uma dúvida muito frequente. As pessoas que elas são vegetarianas, são veganas, elas podem fazer exercícios com a mesma performance daquelas outras pessoas que consomem carne, porque o que a gente percebe é que as dietas para os atletas, para as pessoas, ou atletas, ou aquelas pessoas que são mais assíduas à academia, outras atividades físicas, a gente percebe que tem muito ovo, muita carne, muito frango nessa alimentação. Dá para manter? A pessoa tem força, né? Porque muita gente fica com medo, né, de ficar fraquinho, porque tem aquela consciência ou aquela ideia equivocada, não sei, de que a carne e o frango ajudam aí a crescer os músculos. Tem sim, tem como sim ser vegetariano. Inclusive, tem vários atletas que são veganos. E, na verdade, quem dá essa disposição, né, quem dá energia para fazer a atividade física é o carboidrato e não a proteína. A proteína é importante para formar o músculo, para ter recuperação muscular, tem várias né, funções. Mas, como eu falei, se você colocar a proteína ao longo do seu dia, né, fracionada, não apenas em uma refeição, como é feito muitas vezes quem consome carne, então dá sim para adequar tranquilamente e fazer, sim, atividade física e ter resultado, e ganhar massa muscular, perder gordura, sim. Então, o que eu percebo é que, por exemplo, você estava falando aí da questão da pessoa ganhar peso ou perder peso, por exemplo, é o alto consumo, por exemplo, de açúcar, de farinhas, né? Então, isso aí é o público em geral, né? É uma coisa para se pensar, né? Então, eu indico, como nutricionista, independente de ser vegetariano, vegano ou não, né? Seja lá qual for, você tentar retirar o açúcar do seu dia a dia. Acho que vai depender tudo do equilíbrio da individualidade de cada um, tá? Quem tem uma alimentação vegetariana ou quem segue essa filosofia vegana, também vai precisar da orientação de um profissional, tá certo? Para equilibrar essa alimentação, para fazer essa compensação. Até porque hoje, suplementação, você vê até proteína em lojas de suplementos, que são proteínas para pessoas veganas, para pessoas vegetarianas. O mercado, a indústria está se preparando para isso, o mercado está se preparando para isso. Muito. Inclusive, a proteína vegetal, né, que ela é feita dos grãos, proteína de ervilha, por exemplo, ela antigamente, não tão muito tempo atrás, era muito cara, inclusive, o sabor não era muito bom e hoje em dia a gente encontra, na verdade, mais ou menos o mesmo preço da proteína, né, que vem do leite, por exemplo, o whey protein, e, na verdade, mesmo o sabor também parecido. Então, na verdade, essas proteínas que são vegetais, elas são mais hipoalergênicas. Então, muita gente, na verdade, tem problema com o consumo de leite e pode estar consumindo essa proteína vegetal, independente de se for ou não vegetariano, né? A indústria está correndo para poder abocanhar essa fatia do mercado que só cresce. Mas, meninas, a gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouco. A gente precisa dar uma pausa, a gente vai ao intervalo correndo, a gente volta já.